Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Bodega de Negócio. Bodega de Negócio que é um projeto para incentivar nossos jovens a nunca desistir dos seus sonhos, porque pode dar certo. E quando nós falamos em jovens, são jovens empreendedores. O empreendedor pode ter 30, pode ser 40, pode ter 50 anos. Nunca desista dos seus sonhos, porque um dia ele pode dar certo. E aqui nós temos um convidado especial, convidado que é amigo, e além, vocês vão ver, vocês vão entender essa história, por que essa história deu certo, o como que foi a criação do negócio, como que se sucedeu, quem que foi o idealizador da história. E mais ou menos aqui, só de olhar essa mesa aqui, a gente já faz uma ideia, né? Porque aqui tem uma geração, duas gerações, três gerações, e pela primeira vez no Bodega de Negócio, a gente tem um jovem, né? Que idade tem? Arthur, né? 12 anos. Pela primeira vez, senta na mesa do Bodega de Negócio uma criança, 12 anos, né? Vamos dizer assim, como é que é, Vini? Como é que é? Tu que é professor aí? Não sei o que tu quer falar. É uma criança ou é um adolescente? É um adolescente. Ou é pré-adolescente? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Quebrou o recorde do Bodega de Negócio. O mais novo a sentar na mesa do Bodega de Negócio. Mas tá com fome, né? É, vamos lá logo. Pressão, né? Que pressão. E para começar, então, já quero dar boas-vindas, quero agradecer os nossos patrocinadores, Hotel da Londer, nosso grande parceiro do Bodega de Negócio, Auto Tradição, um abraço aí, Júlio, nossos amigões aí, concessionária Volkswagen. Vamos falar da Progin, nossa academia, que é mais que uma academia, né? Vamos falar do Malhas Gedon, né? Tô bem hoje, hein? Nós estamos, né, Vini? Malha que veste super bem. Então visitem, Malhas Gedon é aqui em Bento Gonçalves. Está aberto ao público, né? Aberto ao público, exatamente. Da mesma forma. Varejo. Isso, da mesma forma, vamos voltar um pouquinho, né? O da Londres também. Se você quer tomar um café da manhã, um café bacana e tal, pode ir no da Londres, não precisa ser hóspede. Pode ir lá. Tem as piscinas também? Tem piscinas, entendeu? Tem sauna, quer passar com a família final de semana lá. Também não necessariamente tem que estar hospedado lá. Tem restaurante de quintas a sábado, tem restaurante lá dentro do hotel também. Maravilhoso, pratos especiais. Então não perca. Aí nós falamos também da Auto Estilo Veículos. Falamos também de quem, Vini? Autotradição, já falei. Vamos falar da Prima Odontologia. Vamos falar da Karine, psicóloga, nossa colega. Grande abraço, Karine. Grande abraço, Clay. Estamos com saudades já, tá? Meu Deus do céu, né, Vini? Faz tempo, hein? Fica aparecendo de vez em quando. Que bacana. Vamos falar também do nosso convidado hoje, né? Doce Gusto. Doce Gusto, então, querem lá saborear das delícias que tem lá? Então, é um ótimo lugar para se passar lá para visitar. Inclusive, nós tivemos há alguns meses, né? Teve a inauguração do novo Dolce Gusto Express, um conceito maravilhoso, vocês vão saber como é que funciona depois, que vai revolucionar e nós temos aí pela frente ali novidades. Não perca! E também, né? Casa de carne. Casa de carne. Não tem a carne ainda, tá na churrasqueira, mas logo vai vir aqui. Casa de carne. Como é que tá a carne, dona Helena? Tá boa. Boa? Muito boa. Opa, tem mais, tem mais. Vande, curtiu a carne? Ótimo. Delícia. Criança não mente, né, Joel? Tu viu? Criança não mente. Tava ótimo, maravilha. As carnes sempre selecionadas e tal. Não podemos, né, deixar de falar da Sud, né? Olha aí, ó, pela primeira vez estão provando então aqui, né? A nova cerveja, pessoal, da Sud, cerveja pasteurizada. Essa aqui tá lá na prateleira, vocês podem ir lá comprar. Mas também tem o chopp, né, pessoal? O tradicional, aquele choppzinho. Então pro final de semana tá chegando aí.
Só, né, procurar aí nos principais mercados, né? Da Serra Gaúcha, de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, expandindo aí, Paraná, São Paulo e aí sim vai. Boa, grande abraço ao nosso amigo Davidson. Eita, nosso representante, né, amigão, né, Vini? Isso aí. Vamos falar do Galeto de Paolo, nosso amigo Emiliano, entendeu? Um grande abraço, Emiliano, Paulo. Paulo, tá devendo uma visita para nós, né? Vamos cobrar, vamos cobrar. E vamos falar também, né, da iluminação, né? Cristo Reis Materiais Elétricos, mais que um... Quem conta de tudo lá, né, tio? E um abraço, Isabel, um abraço, Duda. Serão bem-vindos aqui no Bodega, quando quiserem, tá? Vamos falar da Realize Bento, né? Uma empresa especializada em vendas e locação de imóveis. E, então, Vande, seja bem-vindo. Helena, seja bem-vindo. Arthur, seja bem-vindo. Vini, tu também, né, cara? Tu tá devendo, né? Tu tá devendo, né? Seja bem-vindo aqui. Tá? Eu tô voltando, né? É, pra fazer uma ideia, a cerveja é a primeira vez que ele tá tomando ele, mas já tomamos umas 5, 6 aqui. Me excluíram depois que chegou a cerveja nova. Então, hoje nós vamos ficar sabendo então de como que o Vande, né? Para os amigos é Vande, para quem não é Vanderlei, né? Como que começou essa história, dona Helena? Nós queremos que você esconda para nós então. Como que começou essa história do Dolce Gusto? Como é que eram os meninos quando eles eram novinhos, tal? Se eles eram empreendedores lá de pequenininho ou se durante a caminhada eles foram se aprimorando e foram dizer, não, mãe, nós vamos trabalhar com você, nós vamos botar lenha no forno e vamos fazer pãozinho e doce junto com vocês. Tinha que trabalhar, não tinha o que fazer. Tinha que trabalhar junto com nós. É isso Tanto aí. o Vanderlei como o Daniel começaram com 9 anos a trabalhar. Principalmente o Vanderlei, ele trabalhava de manhã, levantava cedo, 15 para 5 nós levantava junto, tanto eu como ele, o pai. E o Vanderlei carregava a caminhonete pro outro guri, quando vinha, que ele começava às 6h15, encontrar a caminhonete pronta para sair. E o Vanderlei carregava a caminhonete, a Kombi, era aquela Kombi. E ele ia para o colégio, carregava a Kombi e depois ele ia para o colégio. Voltava de meio-dia, às vezes ele nem almoçava, para fazer os temas. E logo depois ele carregava 1h30, 1h, 1h15, ele já descia já para carregar a Kombi para o pai às 2h fazer e partir fazer entrega. Ele ia voltar. Chegava de noite, descansava um pouco, às vezes ele tinha que trabalhar na padaria, ajudar o padeiro. Estivar o pão, que era aqueles pão de metro, num tabuleiro, um por cima do outro. E o Vanderlei pegava o banquinho e ia estivando o pão. Então tinha aquele pano feito de saco, que uma vez vinha a farinha de saco de pano. Sim. E eu fazia aqueles panos compridos, eu emendava assim, cortava pelo meio, emendava. E estivava aquele pão com farinha de milho, aqueles pão de metro que chamava. E o Vanderlei pegava o banquinho, estivava. Até que o Daniel cresceu um pouco, porque eles são diferentes, sabe? De 6 anos entre um e outro. Então o Daniel era bem pequenininho. E assim ele ainda ajudava o padeiro até as 11 da noite, depois ia dormir, que horas? Até 4h30, 15 para 5 eu tinha que estar na padaria. Olha aí. Mas e deixa eu perguntar, né? O pessoal acho que está curioso. Vamos começar lá do início, né? Que ano que surgiu, né? E quem criou a Dolce Gusto? Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer o convite do César para nós participarmos desse podcast e espero que a nossa história incentive muitas pessoas que estão pretendendo ter seu negócio. Que afinal de contas, nada se consegue na vida através de sacrifício. Tudo se tem. É interessante nós termos um ideal, sabermos o que nós queremos e depois traçarmos o caminho e irmos atrás.
e principalmente escutarmos os nossos ideais, escutarmos o que o coração nosso quer nos dizer e o que ele quer nos dar para o nosso futuro. A nossa história começou em 1973, né, quando meu pai, mais um irmão dele, mais um cunhado, que o cunhado entendia de padaria, sonhava em ter o seu próprio negócio. Aí resolveram, aí no bairro Botafogo, onde tem a Dolce Gusto Express Botafogo, antiga Princesa, montar a primeira empresa deles. Na época era uma casa de 2 pisos, com em cima a moradia, onde morava o cunhado do meu pai, e embaixo nós tínhamos a área de produção e a área de vendas, com 73 metros. Eu lembro até hoje que, em uma determinada época, minha mãe dizia, nossa, o balcão tá cheio, né? Aí perguntava para ela, mas quantas pessoas tem no balcão? 4? Sim, não tinha lugar para mais ninguém. 4 pessoas dentro. 4 pessoas já enchia o balcão. Então, isso nos comove, sabe? Porque nós viemos lá do bem pequenininho e com o passar do tempo, nós fomos crescendo. Nós fomos crescendo baseado em cima de alguns ideais do nosso pai, onde, principalmente, precisa ser honesto com as pessoas. E, em segundo, a palavra vale mais do que uma assinatura. Olha aí, pessoal. Então, pessoal, se vocês querem ter o seu negócio, querem ter a sua empresa, sempre lembre, não é passando os outros para trás que nós conseguimos crescer na vida. E sim, valendo, fazendo valer a sua palavra. Eu acho que isso foram alguns pilares que meu pai e minha mãe me ensinou e alguns desses ensinamentos que eu quero ensinar para o meu filho. Afinal de contas, hoje ele é um adolescente, mas é isso que eu almejo para o futuro dele. Não, eu acho que, né, Wander, essa questão aí que tu comenta em a gente ter, né, pessoal, acima de tudo a verdade, né, e o respeito e não passar ninguém para trás, né? Eu acho que quando a gente fala em negócios, né, eu acho que essa ética, o respeito e falar a verdade, e respeitar as outras pessoas, parceiros, amigos, porque um dia tu pode precisar, né, de alguém. Você sabe que sempre o meu pai dizia assim, minha mãe também usa a filosofia, que tudo que a gente planta, um dia a gente colhe. Exatamente. Né? Então, se eu vou plantar uma planta de abacate, eu não vou colher um abacaxi, eu vou colher um abacate. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre pense no futuro e haja com o coração e pense no bem dos outros. E esse bem, ele vai retornar para ti um dia. E sempre quando puder ajudar, ajude quem necessita. E quem vem até a te pedir alguns conselhos, ajude. Porque se você der conselhos bons, se você der como é que posso dizer, um incentivo para essa pessoa, ela vai lembrar de ti pro resto da vida. Eu estava antes conversando com o César e contando uma história do meu pai, que esses dias, quando fizemos algumas filmagens do meu pai, que graças a Deus conseguimos fazer um instituto da empresa antes dele falecer, né? E aí, encontrando-se o meu amigo, ele disse, Evandro, tu não te lembra, mas eu vou contar uma história do teu pai, tá, que eu acho que vale a pena saber. Quando tu e teu pai paravam, meu pai fazia entrega de pão de casa em casa para explicar melhor a história, né? E aí, quando meu pai parou na casa dessa mulher, ela só tinha dinheiro para comprar o pão, o leite e o biscoito. E no colo dela, uma criança chorando que queria um sonho. Meu pai pegou no colo essa pessoa, essa criança, e disse assim para ele, por que você está chorando, meu filho? Ele disse, eu queria tanto comer um sonho, só que minha mãe não tem dinheiro. E aí meu pai disse, não, eu vou te dar um sonho, só preciso que você pare de chorar e seja feliz. Isso marcou tanto aquela criança que no passar dos anos eu tive a felicidade de ficar sabendo por ele essa história. Então, isso é mais um motivo daquilo que eu falei antes. Faça o bem,
que um dia você esse bem retornar para você. E graças a Deus, meu pai e minha mãe plantaram tanto bem, que eu agora estou colhendo. Muito e bom. por isso que eu quero que Bacana. Que plantar de novo esse bem, para que um dia meu filho consiga colher esse bem. E certamente vai colher, né? Certamente vai colher. Eu costumo falar isso também, e eu acho que todo pai, ele deve levar em consideração isso, né? Não é só ajudar, mas sim cuidar com quem o filho está andando, né? Observar aquilo que o filho faz, né? Porque às vezes ele pode não estar aprendendo em casa isso, mas tem um amigo que está incentivando, plantando uma sementinha do mal aí, né? Então essas coisas aí, a avó que deve saber também, né? Como é que é, né? Eu cuidava muito dos meus filhos e eles, e olha, graças a Deus, não me deram tristeza, não me deram trabalho. Porque eles sempre foram honestos, de tal hora estamos em casa e tal hora eles chegavam. É, exatamente. No momento que não chegava, meu Deus, eu ficava mal. E hoje desculpa. E hoje os dias eles são outros, né? Hoje os dias são mais complicados. Eu acho que para se criar um filho hoje é muito mais complicado e difícil, né? Pelas influências, pela situação que nós encontramos. Pelo que tem fora, né? Isso. Os amigos. Porque o nosso neto, ele é especial, ele é bem responsável, ele está bem nos estudos, tudo. Mas tem que ver os amigos, tem que cuidar dos amigos que ele vai ter. Também, matemática. Exatamente. Também. Eu sempre digo para o pai, cuida com os amigos, com que amigo que ele está saindo, né? Não está saindo ainda, né? Então eu tenho que cuidar, porque hoje em dia é mais difícil do que uma vez. Exatamente. E aí as coisas foram crescendo, a padaria, hoje é Dolce Gusto, antes se chamava padaria ou não? Ela começou em 73 como panificadora Bento Gonçalves. Panificadora Bento Gonçalves. Em 88, quando nós introduzimos a parte da confeitaria, que meu pai viu uma necessidade que o cliente estava pedindo tortas, lanches, doces, salgados, nós implementamos a confeitaria em 88. E aí ela começou a se chamar Confeitaria Princesa. Muito bom. Mas falando antes, César, o que é interessante é que em 73 meu pai abriu a empresa, né? Em 78, os dois sócios dele, o Gabriel e o José, que era o cunhado e o irmão, decidiram vender a parte deles. E aí, meu pai, naquela época, como não tinha dinheiro, disse, o que eu faço? Vou ter que vender também. Ele foi na casa do sogro dele, que é o pai da minha mãe, explicar a história. Os meus dois sócios querem vender a parte. O que eu faço, sogro? Chamava ele de Beppe, né? Para José, né? Chamava Beppe, o que eu faço? Compra a parte. Mas como comprar parte? Eu não tenho dinheiro. Na minha soldi. Negue na minha soldi. É isso, em italiano, né? Falava bastante. Ma mi vendo la terra. Ma mi vendo la terra. Eu vendo a terra, mas eu vou te dar o dinheiro e tu vai comprar a parte deles. Olha, Vocês estão entendendo o que é o poder de ser sincero, honesto e amar o próximo? Vender uma parte da terra para dar o dinheiro pro genro que está tentando uma vida na cidade. Muito bom. Então aqui, ó, tu vê como que são as coisas, né? Nós estamos falando aqui de uma empresa familiar. Nós não tocamos no nome, só a Helena falou no nome do Daniel, né? Do irmão. Daniel, um grande abraço aí. E vamos tomar um café contigo também. Espero que ele venha na próxima. Vai estar na próxima para contar a história dele também, que ele faz parte de toda essa história. Daniel. Exato, e como nós falamos de empresa familiar, tem uma conexão muito grande aqui também, porque lembra do seu Domingos? Quem que ajudou o seu Domingos da Gedon, na época, foi o sogro dele. O sogro dele, primeiro, a sogra falou que... mãe, ela pediu, mãe, o que eu faço? Agora ele vai viajar, né? Agora ele vai para Bento, o que eu faço? Eu não vou para Bento, né? Ela disse, filha,
vai para Bento, ajuda o teu marido, entendeu? Porque senão tu vai ser uma pobre sempre que nem eu. E aí incentivou ela a vir para Bento e incentivar ele, né? E daí vamos fazer o que lá? Lá eles começaram a vender umas coisas e daí o sogro dele daí falou depois, agora eu vou vender o quê? Então tu vai vender os paletó, né? Vai vender os ternos. Que ele disse assim que naquela época lá os ternos não eram os ternos bonitinhos, os negócios bonitinhos, era um terno de uma cor, uma calça de outra cor. E ele trouxe para cá e começou numa garagemzinha ali de 3x4, começou a vender, a coisa começou a dar certo. Então ali tem que ter um incentivo de alguém, né? Então o que eu quero dizer assim, ó, que nós temos que ser gratos, né? E o Wander trouxe aqui essa lembrança, né? E nós temos que ser gratos das pessoas que nos ajudaram, porque querendo ou não, elas fizeram um grande bem, né? Elas deram aquele empurrãozinho para dar o primeiro passo. E o mais importante numa jornada é o primeiro passo. Com certeza. É o primeiro passo. Assim como a senhora viu o primeiro passo do Wander, né? O Wander viu o primeiro passo do Arthur. Isso aí a gente nunca esquece, né? E a mesma coisa como empresários, como empreendedores, né? Pô, vamos lá, às vezes, com certeza, o Wander, às vezes, ele não queria acordar de manhã cedo, né? Mas... coitado, preguiça! E quando estudava de noite, até as 11, chegava em casa às 11 horas, de manhã cedo. Tinha que acordar cedo. Exatamente, mas a mãe ali, ó, vamos lá. Muito difícil, muito. É que a minha história ela teve diversas etapas na minha vida, né? Com 9 anos, então, eu comecei a ajudar meu pai na parte da tarde fazer entrega de pão. Né? Então, nós entregávamos em lancheria, entregávamos em empresa, supermercado, de casa em casa, vendendo leite, pão, biscoito, né? Aí, pelos 11, 12 anos, daí eu comecei a ajudar os padeiros da noite. Então, eu trabalhava de noite e estudava de manhã. Inverti. Com 15 anos, a minha felicidade, ganhar uma Kombi, caindo aos pedaços. Ganhar uma Kombi para poder fazer entrega de pão. E meu auxiliar, que eu lembro dele, meu amigo até hoje, de coração, tinha 14 anos. Nossa. Amigão. Dois moleques na rua vendendo pão para padaria. Como é que é? Então eu fiz entrega até mais ou menos meus 21, Conta aquele dia lá da polícia. 22 anos. Então, vou contar essa história da polícia também. Eu acho que não façam isso, tá? Porque hoje não tem como. Né? Já não dá mais, já não é dos tempos. Lá com 15, 16 anos, meu pai disse para mim, Wander, vai entrega, leva esse malote até o Banrisul, que era o antigo Banrisul na frente da Cidade Alta. Tem uma fruteira hoje, né? Os mais antigos vão se lembrar. E aí, olhei nos dois lados assim, só tinha estacionamento na contramão para entregar o malote. E eu, não tem empresa, lancheria, não tem horário para entregar. O que eu vou fazer, estacionar longe? Não, vou estacionar. Aí na frente do Banrisul, na contramão, abri a porta, deixei a porta meio aberta, larguei o malote e desci. E voltei. Quando voltei, alguns vão lembrar da minha época, né? O guarda Garcia. Aí, Ele bigodão. E aí, padeiro, bigodão, lembra dele? Ele bigodão. E aí, padeiro, o que tu me disse? Eu disse, cara, me desculpa. Tá, eu sei que tu não tem carteira, tu é menor, sim. 15 anos, tá na cara, né? 16, tá na cara. Chama teu pai. Fui pra casa, era pertinho, fui a pé, chamei o pai foi lá. Aí o Garcia começou a dar risada, bateu nas costas. Não, padeiro, é só pra dar um susto dele, pra ele não fazer mais isso. Mas tá liberado, o guri nunca apronta, tá trabalhando, sabe? Hoje jamais, hoje não façam isso, pessoal, pelo amor de Deus. Mas tá trabalhando, tá aí, tá liberado, só não faça mais isso. Então são algumas atitudes que a gente, se você não apronta, as outras pessoas estão te olhando também, sem você saber. Então, é aquilo que nós falamos antes, faça sempre o bem, que sempre tem gente te olhando. Às vezes, quantas vezes que tinha vontade de desistir da padaria. E vai, porque padaria não é fácil, mas aí, com um braço firme, um ânimo, tanto eu, tanto com meu marido, nós vamos lá. Às vezes desanimava, mas não, vamos lá.
Desistir jamais. Jamais. Vamos lá, porque a onda, tá bem? A onda, né? Vamos lá. E isso que a nossa empresa, uma vez, tinha que acender o fogo de domingo de manhã, tinha que limpar o chaminé, os canos, porque tinha ainda aquele forno a lenha. E eu fazer as massas, preparar para domingo de noite os padeiros chegar, para poder fazer o pão para segunda de manhã cedo, que tinha várias empresas. Tinha empresa de 500, 600 cozinhas, várias empresas para o café da manhã, para o funcionário. Aí tinha que chegar lá antes das 7, às 6 horas eu tinha que estar lá. Aí tinha que fazer o pão antes. Fazer o pão antes, para 5h30, 6 horas já Açaí. tá lá. Porque eles tinham que abrir o pãozinho e eles davam os lanches de manhã no café para os funcionários. Uma vez a Carol, me lembro, fazia 500 lanches de noite de hora extra. E tudo aqueles pãozinhos de X redonda. E tinha que, de noite, o padeiro deixava pronto, de noite, tinha que embalar, Vanderlei e nós embalar em tudo em sacos, para poder levar lá para as horas extras. Principalmente a Cararo. Nós entregávamos várias empresas, meu Deus, naquele tempo. Então era... Então quando vê a senhora passeando hoje, a senhora indo pra Itália, isso aí já deu ela passa bem, mas não sabe os tombos que levou, né? Não sabe, não sabe. Não tinha domingo. Jesus Maria. Não tinha domingo, não tinha. E de noite, quer fechar às 7 horas, eu subia 8 ou 9 horas da noite, porque tinha que deixar pronto. E de manhã tinha que descer bem cedo, 4h30 tinha que estar lá. Para preparar, tinha que fritar os sonhos, os pastéis, para poder abrir as portas, porque o padeiro deixava pronto, mas eu tinha que fritar. Não tinha outros funcionários, uma vez não era. Sim. Tinha os funcionários só mesmo que precisava. Nós que fazíamos. E aqui conecta então a história com aquilo que o Wander falou, né? Tem que plantar para colher depois, né? Então esse sacrifício que foi feito ali atrás, domingo, madrugada, chuva, sol, frio, calor, não tinha, Meu né? Kombi que chovia dentro. Verdade. Mas olha, valeu a pena, porque a gente é familiar, então nós se dava ânimo, se dava força um com o outro. Vamos lá, os filhos, sim, levantavam cedo, vamos lá. E ir para a missa todos os domingos. Isso era o nosso compromisso. De eu e o meu marido e os filhos levar ele para a missa. Eles de manhã cansados, eu não queria ir. E o pai, vamos lá. Que maravilha. E aí, Wander, o que tu acha disso? São aprendizados, né? Eu acho que toda história tem um porquê. E aí eu acredito bastante que se você quer, você batalha, você mentaliza, você se cerca de pessoas boas, você pesquisa, você viaja, você doa uma parte da sua vida para o teu negócio, eu acho que o resultado vem logo em seguida. Mas basta tudo é saber se, uma grande parte, é saber se você gosta daquilo que está fazendo. Se não gosta, um conselho pessoal, não se meta, boa. Né? Porque eu sempre digo, hoje parece assim que as pessoas quando sentem uma dificuldade, em vez de tentar resolver, porque vai aparecer outra dificuldade, a melhor maneira é fugir. Eu tenho uma história assim que eu posso dizer. Então, você está na adolescência, você briga com os amiguinhos, com a escola, eu não quero mais essa escola, não gosto mais, eu não me dou bem com os amigos, quero trocar de escola. O que a maioria dos pais fazem? Vão lá e trocam de escola. Né? Você começa a namorar, troca de namorada, essa namorada enche o saco. Ok? Aí depois, na próxima fase, começa a fazer uma faculdade. Eu não gostei, eu acho que não é isso que eu quero. Troca de faculdade, é tão fácil. Aí você começa a trabalhar, troca de emprego,
não gostei desse emprego aí. Tão fácil ficar 2, 3 meses em cada lugar. É tão fácil dizer, não gostei, mas só que, gente, nós temos que aprender a resolver as dificuldades, os desafios. É assim que a gente vai crescendo na vida. Aí casamos, não dá certo, se separa. Tudo certo. Nós vamos aprender que não conseguimos levar adiante posso dizer, fugir dos problemas porque nós temos um filho. Porque nós não conseguimos dizer assim, vamos trocar de filho. E aí nós vamos aprender que nós temos que estar ao lado dele e ensinando o que é o certo e ensinando como resolver os problemas. Para que lá na frente ele não faça o mesmo ciclo que você fez. Você entendeu? Então é tão fácil fugir dos problemas, é tão fácil dizer eu não quero, eu não gosto, mas não é assim. Será que nós fizemos a pergunta, será que são as outras pessoas que estão erradas ou eu que não estou fazendo uma coisa que não gosto? E eu não estou me dando a oportunidade de ser um pouquinho melhor. Eu acho que isso, né, quando a gente fala em negócio, e eu sempre falo também em sala de aula isso, o papel do gestor, quem quer ter um empreendimento, um negócio, é resolver problemas. A gente não pode fugir dos problemas. O exemplo que tu deu aqui é perfeito, né? Perfeito. A gente precisa, como gestor, como empreendedor que vai ter um negócio, tem que resolver os problemas. Porque, como tu falaste, né, problemas surgem diariamente. A gente tem que enfrentar os desafios e o bom gestor, ele cria soluções para aquele problema. Ele não vai fugir do problema. Ele vai dizer, não, deixa comigo aqui que eu vou resolver. E isso, né, faz com que essa pessoa consiga, né, ter êxito, consiga ter performance e fazer com que o negócio, né, cresça de verdade. É resolvendo os problemas. Porque é inevitável, qualquer negócio vai ter algum problema. Isso nunca vai não acontecer. Né? Então é legal isso que tu comentou. E outra coisa também que dá para comentar, eu acho que duvido a empresa que não tenha problema. Mas o importante, a diferença dos empresários, sabe onde é que está? É que existem empresários que sabem como aprender com os problemas para que não retornem os mesmos problemas. Essa é a diferença dos empresários, entendeu? Do empresário de sucesso e de um empresário que de repente, infelizmente, tenha quebrado. Na minha opinião, respeitando a opinião de todos, entendeu? Eu acho que é isso aí. E para isso tem uma palavra que a gente, né, hoje é na moda muito também, que se fala, né, que é a resiliência, né? Que é aprender com os erros, né? A gente aprende, né, e claro, acontece um erro, tu vai aprender, tu vai melhorar naquele processo, naquilo que tem dentro da empresa. Tu vai fazer sempre melhor, mas tu aprende. Tu entendeu que aquilo deu errado, beleza, foi uma escola. Então, tu vai fazer melhor na próxima vez. Isso também é importante, né, para o empreendedor. Isso vai acontecer, né? E outro detalhe também que eu acho importante falar para as pessoas que querem empreender, se cerque de colaboradores que gostam da tua empresa, que vistam a camisa e que agem principalmente como se fosse a empresa deles. Eu tenho orgulho de dizer hoje que eu tenho o pessoal da produção, os chefes de produção que estão hoje conosco já há muitos anos. Os líderes de cada loja, são 3 lojas que nós temos, eles vestem a camisa e tratam a empresa com tanto amor e carinho que eles agem como se fossem deles. Então, não se esqueçam de se cercar de pessoas que amem a empresa, mas em contrapartida você tem que respeitar eles, fazer tudo por eles e principalmente incentivá-los também. Essa eu acho que era a pergunta que eu queria fazer, porque eu falei para vocês antes que eu fui na reinauguração, né, da Dolce Gusto Express, e aí eu queria fazer uma pergunta para ti, Wander. Eu vejo que tu fala tanto de amor, entendeu? De contribuir, de gostar do colaborador, né, do funcionário. Qual que é a ação que tu faz para essa pessoa assim, para esse colaborador
ele estar trabalhando na tua empresa como se a empresa fosse dele? Qual a contrapartida que tu beneficia ele? Às vezes não é só tão beneficiar, às vezes só em salário, mas em sim, valorizar essa pessoa, né? Respeitá-lo, escutá-lo quando ele precisa, porque afinal de contas nós somos seres humanos. Nós podemos em algum momento da nossa vida necessitar de algum apoio. E sim, nós estamos também no lado dele, porque afinal de contas nós estamos caminhando juntos, entendeu? Então, nós sempre, eu uso aquele ditado: me ajuda que eu te ajudo, me valoriza que eu te valorizo. Exatamente. Muito então, bom. a nossa balança que nós usamos, eu sempre digo assim para eles: pessoal, aqui eu não sou o teu padrão, certo? Então jamais eu vou ser superior a você, mas eu quero que o mesmo respeito que eu te dou, você me dê. Pode ser assim? Se ele aceitar, eu tenho ele do meu lado. Tem do teu lado. Porque afinal de contas, eu sempre digo, eu acho que o respeito, ele é bom para ambas as partes, né? Mas agora, estar ao lado do colaborador e ele estar ao nosso lado, sabendo que nós podemos vender mais, porque eu sei que a produção vai produzir, nós podemos vender mais porque eu sei que de repente minha gerente vai fazer de tudo para poder atender melhor o cliente. Isso não tem dinheiro que pague. Escutar um elogio do cliente e dizer: eu posso comprar qualquer produto de vocês, porque o produto de vocês eu considero todos eles bons, e disse: obrigado, mas quem devia estar escutando esse elogio é o meu pessoal lá da produção e minha gerente da loja. Tanto que muitos elogios que eu recebo, às vezes pelo WhatsApp, ou por mensagens, ou por e-mail, eu já coloco direto no grupo. Obrigado, pessoal, por mais essa vitória. Que bacana. Muito bom. Isso então, é reconhecimento, né? Isso, eu sempre digo que nossa caminhada de 50 anos, nós não teríamos chegado aqui, primeiro pelos meus pais, e segundo pelos nossos colegas que nós nos cercamos para trabalhar conosco. Porque cada um que está conosco hoje foi praticamente escolhido a dedo. Tu quer crescer conosco? Nós estamos aí contigo. Muito bom. Eu acho que o pai, ele deixou com certeza um grande legado, né? E esse legado aí, que tu deve ouvir cada história, tu contou uma ali, mas deve ter várias com certeza, né? Bastante. Que cada uma dessa história ali, eu acho que deve orgulhar, deve dizer que bom, né, cara? Porque eu quero ser assim também, né? Eu quero marcar na vida das pessoas, eu quero deixar uma cicatriz na vida de uma pessoa fazendo bem, porque nunca esquece, né? Que maravilha! Então eu vou, Bagatini, vou falar uma dessa história aí que também foi uma noite que me comoveu muito, né? Que infelizmente essa pessoa que trabalhou conosco quando tinha 12 anos, ele trabalhou com meu pai, fazia entrega de casa em casa quando ele tinha 12 anos. Ele faleceu, né, dias atrás, o dono da Altimesa. Sim. O nome dele mesmo. Muito legal esse cara. Uma noite eu fui jantar lá e fazia anos que eu não tinha o Jorge, que eu não tinha ido mais lá, e aí quando eu sentei na mesa, ele disse: eu posso sentar no teu lado? Eu só vou sentar no teu lado aqui porque para agradecer tudo que o teu pai fez por mim. Com 12 anos ele me ensinou como é que eu atendo um cliente, como é que eu cumpro o horário, como é que eu tenho responsabilidades, e isso eu levei para o resto da minha vida, que eu lembro até hoje. E muitas vezes, ele morou um tempo na Itália, e muitas vezes quando eu vinha para o Brasil, eu ia lá na empresa de vocês para dar um abraço no teu pai e agradecer a ele. Então eu só queria te dizer, tá, que eu sou muito grato por tudo que o teu pai me ensinou. Mesmo sendo pequeno, ele foi uma das pessoas que marcou na minha vida.
E aí nós voltamos de novo àquela história. Entendeu? Faça o bem. Que um dia ele vai aparecer para ti. Eu acho que não, aquilo que a gente vem falando, né, vem de encontro essa questão, né, de ter respeito ao próximo, né, às pessoas e fazer o bem, né. Aí tu colocou aqui vários exemplos, né, da questão da tua família, do teu pai principalmente, né, que hoje, né, não está mais aqui, mas a tua mãe que está aqui do lado. E isso é legal, né? Isso, né, eu acho que é a primeira vez assim que a gente ouve. Claro que todos que vieram aqui falam, né? Família, né, o respeito, Deus, né? Mas diretamente assim falando, né? Que o legado que o teu pai deixou, né? Em respeito às pessoas e ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa boa. Isso não tem como medir. Isso é algo maravilhoso, né? Bem bacana. Mas eu queria, né, perguntar para vocês, a gente, né, falou um pouquinho da história, surgiu lá em 1977, né? Isso 73. 73, tá? 73. Aí chegou em 1988, é isso? Isso. Vocês criaram a... Em 1988, então, na época, meu pai percebeu que tinha um mercado para vender bastante tortas, lanches, doces, salgados. E aí nós ampliamos, construímos mais um prédio de 2 andares, que é hoje a Adult Gusto Express, hoje Botafogo, antiga Princesa. Nós construímos, então, em 88 começamos a vender esses itens a mais. E o interessante, tá? Meu pai montou a confeitaria, porque a padaria é parte de pães, né? Pães, biscoitos e cucas. Parte de massas. A confeitaria é uma outra área totalmente diferente. Onde entra recheios, doces, salgados, são funções diferentes, né? E meu pai disse: eu vou montar a confeitaria. Uma pessoa até a 4ª série, mas tinha força de vontade e já tinha a visão. E aí, montamos a confeitaria, marcamos a data de inauguração. Ótimo. Quem que vai fazer a torta de inauguração? Não sabíamos fazer a torta de inauguração. Que barbaridade! Contratei um confeiteiro de uma confeitaria, hoje é meu amigo, não vou falar o nome dele aqui, mas um amigo do peito, né? Sim. Foi lá e fez a torta para nós abrirmos a confeitaria. E a partir de lá nós fomos atrás de buscar quem soubesse fazer. Então, se você não sabe fazer, vai atrás, confia nos teus sentidos que você consegue. Minhas portas vão se abrindo, parece que o castelo ele vai se construindo, se encaixando as pedras, entendeu? Eu acho que é isso, né? Porque se tu ficar restrito ou com, né? Não vou fazer porque eu não sei se... Vai atrás. Eu acho que isso é o papel do gestor, né? Do gestor. Do gestor. Né? Vocês colocaram o objetivo, não sabiam fazer a torta, mas, né, a parte nós queremos trabalhar com confeitaria. Mas vamos mudar, a gente quer, e vai dar um jeito. E vai dar um jeito. Que incrível, né? Aí, e hoje referência, né? E aí, pelos anos, foi em 96, né? Meus amigos falavam assim, né, os empresários: olha, sempre as tendências começam na Europa, né? Depois vem para São Paulo, Rio de Janeiro, depois vem para Porto Alegre, e depois vem para Caxias e depois Bento. Esse processo demorava às vezes de 5 a 10 anos para nós sabermos as tendências. Não existia internet, é tão prático hoje procurar na internet. Inteligência artificial, que nós usamos bastante lá na empresa, é tão prático, né? O que é a tendência, o que nós podemos fazer, resolver problemas, tudo certo. Naquela época daí eu pensei, disse, não, então eu tenho que ir para a Alemanha. Mas como é que faz? Um guri de 20 e poucos anos, não sabia inglês, nunca tinha viajado para fora, nem para outro estado, né? Eu tenho que ir para lá. O que eu consegui? Eu consegui, através de um amigo meu, fazer um estágio nas indústrias da Alemanha. Nossa, olha aí. Eu fiquei 27 dias aquela vez. Eu consegui daí, o que eu fiz? Eu consegui ir para a Alemanha e fazer um estágio. E eu conheci mais um dono da padaria Nova Petrópolis, na época, que ele é alemão e também queria ir para lá. E não conhecia ele.
Ele disse, tu sabe alemão, eu tenho força de vontade, tu também quer conhecer, vamos para lá? Eu já tenho os lugares prontos para conhecer as indústrias de lá. Mas com certeza, marcamos a viagem, ficamos 27 dias. E aí eu consegui o intérprete. Daí ele falava alemão. E aí nós acordávamos 2 horas da manhã. Trabalhávamos até meio-dia, junto com a produção das indústrias. Mapeamos os processos, como é que eles trabalhavam, tudo, né? Aprendemos como é que é as tendências. Já naquela época, para te ver, 97 foi, era a tendência assim, existir uma indústria para uma cidade, máximo 2, mas sabe que nem dentro. É o que está acontecendo hoje, né? As indústrias todas automatizadas, matam as padarias pequenininhas. Sim. 97 estamos falando, então, 27 anos depois. Caramba. E eu naquela época, quando vim e falei isso para o meu irmão, e aí eu aprendemos então, nós somos a indústria técnica do congelamento de lá, que nós somos a primeira padaria do Rio Grande do Sul a congelar o pão. Foi a primeira. Eu consegui uma empresa que aceitou o desafio de montar outro congelador em Curitiba. Foi o primeiro ultracongelador que eles montaram. Caramba! Mandei o meu confeiteiro, daí existia estudos em Cuiabá de congelamento de pães. Mandei meu confeiteiro para aprender como é que se fazia lá, porque eu trouxe a ideia, trouxe os processos, mas eu não sabia fazer. E aí nós congelamos. Só que o que aconteceu? Que é um erro, pessoal, que eu digo. Você tem que apostar no que os países do primeiro mundo estão fazendo. Eu não tive coragem de continuar com a ideia. Tive medo. E aí não continuei, sim, continuei o congelamento, mas não continuei como deveria ser. Apostar, cair de cabeça e é a tendência. Eu chegava nos lugares e eles diziam, não, padre, imagina, pão congelado. O que é isso? Está ficando louco? E hoje não se fala em outra coisa. É, exatamente. Entendeu? 27 anos depois para caírem na ficha das pessoas. Que bárbaro. Então, quando vocês têm uma intuição, vão atrás, apostem. O primeiro mundo já fez tudo o que devia, já sabe o que é o certo e o errado. Olha a dica. Coragem. Olha a dica. É isso aí. Segue a dica.